Eu finalmente assisti o One Gun Midnight. Eu não preciso nem desenvolver o vídeo todo pra falar que essa é uma experiência sensacional. Só que, pra você achar isso, não é tão simples assim. Bom, depois de Initial D, que meio que todo mundo conhece, mesmo aqueles que não são muito chegados a carros, que né, Eurobeat e carrinho de tofu, go brrr. One Gun Midnight é a segunda maior história quando o assunto é história nipônica de carro em formato de anime ou mangá, e que muita gente fala muito bem. Só que o degrau de Initial D para essa história é muito maior do que parece, mesmo sendo a primeira e a segunda história mais famosa do gênero. Bom, em qual ponto? Todos. Mas primeiro, antes de saber se vale a pena assistir, vamos falar da história. Em Initial D, você tem um menino batata de início que não curte muito carros, mas dirige o carro do pai para sair entregando tofu nas montanhas de Gunma. Aqui nós temos um menino igualmente batata, eu diria que o Akio chega a ser mais cotoco do que o Takumi, na moral, mas enfim. A parada de Takumi é drift. E a de Akio é tudo, menos colocar o carro de lado. A parada é apertar o acelerador até o carro sair voando. A busca insana atrás de top speed. A história começa então com Akio, um garoto no ensino médio que curte bastante carros e por sua vez já trabalhou o suficiente e tem um Fairlady Zeto Sanichi. Só que, dentro de si, ele já sabe que aquele carro não é o suficiente. Certo dia, o irmão mais velho de seu amigo de escola arranja um Zeto Samaru que estava indo pro desmanche. Pelo nome já dá para assumir que o Samaru é uma geração anterior do carro que Akio tem. Mas talvez eles conseguiriam tirar algo bom dele. E eles vão lá ver o carro. Mas chegando lá, a aura indescritível daquele carro azul todo fodido capta o coração de Akio, que decide comprá-lo por inteiro. Não faz muito sentido alguém sair de um Z31 para um Z30 com o intuito de correr mais rápido. Só que esse Samaru era diferente. O carro não só chamava por Akio, mas dentro de seu cofre tinha um motor que com certeza não era a configuração original que devia estar ali. Um L28 biturbo. Acontece que esse carro era famoso nas corridas underground das noites de Tóquio e recebeu o nome de Akuma no Zeto, o Demônio Z, por ele ter sido envolvido em diversos acidentes sempre que mudava o nome do seu documento. Acidentes que tiraram até a vida de um dos seus donos, que tinha o mesmo nome e sobrenome de Akio. Ou seja, toda a atmosfera em volta do Zeto Azul era macabra. Uma pessoa normal vendo toda essa mística negativa iria só deixar o Zeto ser desmanchado, talvez até pagar para que isso aconteça e procurar outro carro. Mas já era tarde demais. O demônio já tinha colocado suas mãos no garoto, que agora vai fazer de tudo para pôr esse carro nas ruas novamente e por fim tentar domar essa fera da noite. A partir daí, acompanhamos toda a história de Akio e do Zeto pelas noites ao longo da One Gun região, onde cada hora um problema a ser solucionado e um novo oponente a ser derrotado aparece, e a busca incansável de dirigir rápido, muito rápido. É uma premissa simples, né? Carro brabo, menino corre, vence o oponente e ninguém morre, e aí? Mas, mesmo apesar da ideia principal ser meio fantasiosa, com Z, demônio e tal, ela não ultrapassa apenas o sentimento intangível. Você não vai ver carro soltando poder pelas autoestradas japonesas não. One Gun Midnight é uma obra muito mais densa e mais pé no chão do que a maioria das outras histórias do gênero, e entra muito mais em detalhes do que Initial D nesse mundo automotivo, e com certeza não é muito beginner friendly. Tem coisa que até eu, que meio que vivo nesse tipo de ambiente, me deixa voando, e tem coisa que eu só fico, que louco, não sabia disso não. Ok, da hora. Então chegamos no problema que, se você não for do tipo de pessoa que consegue consumir qualquer obra que te põe na sua frente, ou tenha muita vontade de ver uma história de corrida no Japão, aproveitar o One Gun Midnight pode se provar um pouco difícil. Mas por que exatamente essa obra, mesmo sendo a segunda mais famosa atrás de Initial D, se encontra em um grupo totalmente diferente? Primeiro de tudo, para uma pessoa normal, independente se você só gosta de carros ou de animes, é bem provável que o One Gun Midnight não é uma obra que cairia no seu radar igual ao que acontece com Initial D. Uma pessoa comum que curte carro e tem menos de 40 anos, provavelmente já escutou falar de Initial D. Ou se a pessoa gosta de anime ou mangá, mesmo sem se interessar por carro, provavelmente também já ouviu falar de Initial D. Mas
One Gun Midnight é bem provável que não. Por quê? É uma obra que, ironicamente, assim como sua própria história, é bem underground, na visão em alto de qualquer uma das duas comunidades, seja de carro ou de anime. Mas, se você gosta em específico dos carros JDM, ou tem um certo interesse pela história automotiva japonesa, One Gun Midnight com certeza é uma das poucas histórias que te interessa. E nessa parte da comunidade, é realmente difícil você achar alguém que não tenha assistido, porque quem procura por ela é o tipo de pessoa que vai gostar. E as chances dessas pessoas não gostarem são bem pequenas. É aquela famosa frase, é um peixe grande em um lago pequeno. Quem assiste, gosta. Quem não assiste, não se interessa o suficiente pela história. Mas vamos lá. Você tá vindo de Initial D ou Tokyo Drift? Te recomendo o One Gun Midnight. Vale a pena tu ir e assistir? É aí que chegamos no segundo ponto que faz essa história ser um degrau mais distante de outras. Essa história tem um formato bem familiar de batalhas de corrida na rua e tal. Mas ela se aprofunda muito mais no que consiste esse mundo todo underground, muito mais do que Initial D, que o Hachiroku meio que só aparece melhorado todo dia por causa que o Bunta fez mágica fora de cena. Aqui os personagens põem a mão na massa mesmo, o motor tá zoado, bora enfiar o dedo lá dentro e arrumar, e aborda muita coisa bem complexa e mostra bastante do que alguém naquele mundo tem que fazer para resolver os problemas que aparecem, para continuarem a conseguir aproveitar o hobby. Com certeza não é uma obra que só se importa com um carrinho dirige rápido na rua, porque é legal. E não tem medo nenhum de ficar grande porcentagem de cada episódio só falando termos técnicos e infinitos números. Todos os detalhes são muito bem feitos para realmente mostrar uma situação que é a vida de certas pessoas. É uma obra que busca ser teoricamente correta em termos de informação, porque como a gente já estabeleceu que quem assiste e gosta são pessoas que são realmente interessadas nessas coisas, uma grande parte de seu público é pessoas que potencialmente entendem bastante daquele assunto, e alguma coisinha errada significaria que o autor não sabe do que exatamente ele está falando e só está inventando tudo. Mas mesmo sendo bem técnico, também é uma obra que serve de escada rolante para aqueles que gostam do assunto, de uma situação mais detalhada e tal, mas ainda não são tão proeminentes assim nesse tipo de coisa por um motivo ou outro. Por causa dessa mergulhada muito mais fundo no mundo automotivo de performance do que só falar que colocou turbo no carro e um capô de fibra de carbono e o carro ficou bom, que você gostar de Initial D não necessariamente te faz gostar de One Gun Midnight. Mas, só que isso também não é tudo que limita o aproveitamento de muita gente. Não paramos por aqui. A história em si não é nada demais. Os personagens ficam apenas num espectro de batatice. Todo mundo é sequelado por carro e não parece ter muitas emoções e reage muito a padrões. Se você beber um shot toda hora que o Kitami escuta algo e dá um sorriso com a cabeça de lado, você vai entrar em coma. E todos os personagens sabem o que tá rolando do outro lado da cidade por osmose. É muito louco. Com certeza não é algo que poderia se dizer que tem lá uma qualidade muito da hora. Mas é claro, tem seus momentos também. Um deles é um ideal que é bem pertinente na história, que é a ideia da motivação de uma pessoa. E dentro disso, algo interessante que eu nunca vi sendo abordado em outras histórias. Eu não diria que foi feito da forma mais perfeita possível, mas só de ter uma plotline disso é bacana. A situação de você sentir sua motivação por algo que você realmente gosta de fazer se esvair ao ver e sentir outras pessoas próximas a você parecerem ser mais dedicadas, eficientes e mais capazes do que você nesse algo que você gosta e que anteriormente era o seu porto seguro. Essa batalha interna de uma inveja inocente que é difícil de entender, como se o mundo tivesse botando um alvo nas suas costas e te afundando pra lama. Além dessas, são várias e várias situações que botam à prova as motivações de todos os personagens, que é bem legalzinho de ver. Nada demais, mas é legalzinho. Enfim, sua animação é bem datada já, mas tem seu charme. Impressionantemente, a CGI dos carros é a melhor parte. Eles são muito bem feitos. Alguns momentos são esquisitinhos, mas na maioria do tempo, eles são quase perfeitos. Reagem direitinho à rua, à velocidade, os personagens. É muito bom mesmo, e eu diria que é melhor do que 90% do apresentado em Initial D. Então assim, beleza. Você gostar mais ou menos de carro ou de anime não é garantido, mas talvez você goste de One Gun Midnight. Mas é bem provável que você não curta muito. Ok, você gosta bastante do mundo JDM de carros. Teu sonho é ter um Skyline GTR, um Supra e os caralho. Você deve gostar um bocado dessa obra. O que vai te impulsionar a gostar dessa série não é sua qualidade de história, não é sua qualidade visual. É sim a sua aura e seu tema.
Se você gosta da mística do tuning underground japonês, One Gun Midnight é basicamente sua batata frita com queijo e bacon, porque toda a história por alto é baseada na vida real. One Gun não é um trecho de estrada fictício, é realmente um lugar em Tóquio. Um lugar que anos atrás era lendário no país, e para aqueles sortudos fora do Japão que viam algum DVD ou revista de tuning japonês, lá nos anos pré-históricos antes dos anos 2000. Esse era um lugar que pessoas, equipes, oficinas botavam a teste e realmente corriam que nem o inferno durante a calada da noite, botando suas vidas em riscos apenas pela busca da velocidade, na que talvez seja a única parte das estradas do Japão inteiro que seria possível chegar a 300 km por hora. Blackbird, Akuma no Zeto, em um nível ou outro, são carros que existiram, de pessoas que existiram, de equipes que correram aquela autoestrada. One Gun Midnight é um prato cheio de história de um mundo misterioso que fez muita gente, não só no Japão, mas pelo mundo inteiro, amar as complexas máquinas que chamamos de carro. E uma cultura que para muitos é extremamente interessante e carrega todo um ar misterioso e impressionante. Só que, né, aquela pessoa que ficava lendo revistas automotivas para passar o tempo quando era criança, vai amar isso aqui. Mas quem não se encaixa nisso? É um pouco difícil, entende? One Gun Midnight é uma obra que sabe o seu público e está mais do que contente com ele. Não tem muito aquela tentativa ou possibilidade de capturar outras pessoas. Uma pessoa que não gosta do tema ou não tem tanto interesse assim, simplesmente não vai se manter entretida só com os personagens correndo de carro uns com os outros toda hora de formas praticamente iguais, de novo e de novo. Aqui não tem nem a mudança de ambiente igual o que rola em Nishouji nos diversos toges pelo país. Aqui é só a One Gun mesmo. Tatsumi, Daikoku Futo, eles saem algumas vezes para outros lugares, Osaka, Gotemba, mas não é o foco da história, então, né? Uma pessoa que não gosta do tema vai escutar o nome de motor, nome de carro, pressão de turbo, rigidez de chassi e não vai entender nada, vai tudo passar por cima da cabeça e ficar por isso mesmo. Então, se tudo que eu falei nesse vídeo é algo que te interessa, você não precisa nem pensar duas vezes e vai assistir agora o One Gun Midnight. Nem precisa o vídeo chegar na tela final da Aki tomando um chá na floresta. Você vai gostar muito e depois que acabar vai ficar triste mais uma vez por não ter mais outra obra desse tipo pra assistir. E se você for do outro tipo de pessoa e se essas coisas todas que eu falei não são lá o seu chamado interior, que você não curte carros ou talvez curte, mas não tanto assim, que você assistiu Initial D primariamente por causa do Eurobeat, você pode até tentar assistir pra ver se você gosta. Tem umas músicas bem bacanas também, algumas são até Eurobeat mesmo, mas é bem provável que você não curta muito essa obra. É o tipo de história que já dá pra saber se a pessoa vai gostar ou não antes mesmo de começar a assistir. Mano, eles fazem toda a mística das máquinas mortíferas do túnel do inferno Kitamijun. Mas quem mata os caras não é nem as máquinas que ele faz, e sim ele mesmo. O cuzão só dá ideia errada pros malucos. Quase matou o careca de trabalho, parecendo que tava com uma arma apontada pro coitado. Eu já tive que fazer isso aí no chassi e não é fácil não, viu? Vixe, pobre homem.